ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, bem, primeiramente eu quero louvar a Deus por poder estudar com vocês as Sagradas Escrituras com óculos espirituais diferentes daqueles com os quais eu estudei durante tanto tempo, procurando hoje ver a importância do contexto original. E nesse sentido eu agradeço muito o que tenho aprendido com o Ministério Ensinando de Sião. Bem, vamos hoje estudar juntos um texto assim que é enigmático e que à primeira vista não desperta tanto interesse, mas quando nós nos detemos sobre esse texto, começamos a perceber que muitas vezes Deus nos fala de maneira a nos levar a pensar para que a gente possa entender o que Ele está querendo nos dizer. Então eu convido vocês a abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar conosco aqui o livro de Êxodo, no capítulo 33. E eu vou ler o verso 1, verso 2, tudo assim bem resumidinho para a gente ganhar tempo. Verso 1, disse o Senhor a Moisés. Verso 2, enviarei o meu anjo diante de ti. Verso 12, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Verso 13, agora pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Esse é um texto cuja profundidade e significado às vezes passam despercebido. E eu pergunto a vocês, será que Moisés não conhecia o caminho de Deus? Com tudo o que aconteceu, desde que ele ouviu a voz de Deus, em meio àquela sarça ardente, vendo as pragas que Deus enviara sobre o Egito e de como Deus tinha libertado o povo do Egito. Depois vendo também a maravilhosa travessia pelo Mar Vermelho. Será que Moisés ainda podia dizer que não conhecia o caminho de Deus para dizer a ele, mostra-me o teu caminho? Olha, convido você a ler todo o capítulo 32 e você vai entender assim um pouco melhor o contexto do capítulo 33. Veja que enquanto o povo praticava a idolatria, que está descrito lá no capítulo 32, Moisés se achava no alto do monte Sinai recebendo as tábuas da lei. E os versos 11 do capítulo que estamos estudando, que é o 33, diz claramente que Deus falava com Moisés de que maneira? Face a face. Ao estudarmos os textos hebraicos, nós, na verdade, precisamos ir além das palavras, precisamos ler as entrelinhas, porque há muitas coisas, na verdade, de real importância que Deus nos fala pelas entrelinhas, para que nós possamos não apenas ler, mas que nós sintamos o desejo de pesquisar, de estudar. É necessário, portanto, se aprofundar no estudo das Escrituras para entender que coisas que estão além da superficialidade do texto. Que caminho é este que Moisés queria conhecer? Sem dúvida, não era o trajeto que ele deveria percorrer até a Terra Prometida. Também não era o caminho no sentido de saber qual seria a vontade de Deus, pois essa estava claríssima para Moisés desde que ele nasceu, mas especialmente
depois do episódio da sarça ardente e ainda mais depois de ter recebido as tábuas da lei no Monte Sinai. No verso 2, nós lemos: enviarei o meu anjo adiante de ti. Quem é que falava com Moisés? No verso 11 lemos: falava o Senhor com Moisés face a face. Quem realmente falava com Moisés? Às vezes parece que nas Sagradas Escrituras encontramos algumas contradições. Veja o verso 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então quem é que falava com Moisés? Se o anjo ia diante de Moisés, se o Senhor falava com Moisés face a face, e no verso 20 ele diz: não poderás ver a minha face, porque nenhum homem a verá e viverá, fica evidente que o anjo do Senhor que falava com ele face a face era o seu representante, o representante de Deus, o Criador. Esse anjo falava pela boca de Deus. Quando Deus envia um representante, este representante fala na autoridade de Deus. Através do representante, o próprio Deus então se comunicava com o povo. Era como se ele estivesse falando pelo próprio Deus. O representante, como eu já disse para vocês, Moisés não estava querendo saber qual era a trajetória a seguir até chegar a Canaã, mesmo porque uma nuvem iria guiá-lo, e nem quais eram as instruções de Deus, pois ele já as tinha recebido. Ele já sabia que o anjo do Senhor ia diante dele. Ele queria saber apenas quem era esse anjo do Senhor, quem era então este mensageiro, esse anjo. Quando Moisés disse a Deus: que me faças conhecer o teu caminho, que no hebraico nós lemos derech, ou seja, ele queria saber como se chamava o caminho de Deus, o caminho da salvação a Deus, o Criador. E agora eu quero ver com vocês alguns textos que nos ajudarão a compreender o sentido hebraico do caminho. Vamos ver o Salmo 110, verso 2. Diz o seguinte: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás comigo, portas abertas na minha casa, e eu terei um coração sincero. Ou seja, entre em minha casa e terei um coração perfeito. Vejam, Davi diz a quem? Ao caminho. Quando virás ter comigo? Davi está fazendo um convite e diz que em sua casa, com o caminho, ele terá um coração perfeito. O caminho está sendo convidado a adentrar na casa de Davi. Davi não está dizendo que só conseguiria ter um coração perfeito. Davi está querendo dizer que só teria um coração perfeito quando o caminho entrasse em sua casa. Agora vamos ver um outro texto. Atos capítulo 24, verso 14. Diz o seguinte: porém, confesso-te que, segundo o caminho, Haderech, a que chamam seita. Que seita? Já pararam para perguntar? Hanotzrim, os nazarenos. E quem eram os nazarenos? Os que seguiam o nazareno. E quem era o nazareno? Aqui fica claro que o apóstolo Paulo está chamando de Jesus, chamado de o caminho. Assim, eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos e nos profetas. Vamos ver mais um texto para fechar com chave de ouro a compreensão a respeito do caminho. Respondeu-lhe Jesus: Ani Haderek. Isso está lá no livro de São João, né?
Respondeu-lhe Jesus: Ani Haderek, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Vejam como fica claro que Jesus se refere a Ele mesmo como sendo o caminho. Eu sou o caminho de Êxodo 33, o caminho de Salmo 110, o caminho de Atos capítulo 24. Agora vejam quão íntima é a relação entre o Salmo 110, verso 2 e Apocalipse 3, verso 20. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás comigo, portas adentro em minha casa, e eu terei um coração perfeito. Nesse texto, como nós já falamos para você, Davi está convidando o caminho para entrar em sua casa, e então ele terá um coração perfeito. Vejam as palavras de Jesus ao se dirigir à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A quem Davi estava convidando para entrar em sua casa? E quem é que diz: eis que estou à porta e bato, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo? Tanto Davi como o apóstolo João, sem sombra de dúvida, estão falando de Jesus, o caminho. As Sagradas Escrituras nos surpreendem, na verdade, a cada dia, se renovam a cada manhã. Eu confesso a vocês que eu fico maravilhado, fico boquiaberto, fico de queixo caído, admirando mesmo, diante de textos que jamais seriam conectados em outras circunstâncias. Você que tem aprendido com a hermenêutica que passam para você, descubra você mesmo os segredos das Escrituras com a direção do Espírito Santo. Claro, mas olha, por você mesmo, vá você pesquisar, para que você não dependa só daquilo que te falam, que te ensinam. Busque você, através do Espírito de Deus, aprender. Vamos voltar ao capítulo 33 de Êxodo. Vejam o verso 18 e 19. Então ele, Moisés, disse: rogo-te que me mostres a tua glória. No original, me mostres a tua manifestação, a tua Shekhinah. Respondeu-lhe: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Especificamente o verso 19, fica claro que quem fala com Moisés era o anjo do Senhor, o mensageiro, o representante, o caminho, pois ele diz: te proclamarei o nome do Senhor. O caminho diz isso: proclamarei o nome do Senhor. Me conforta sobremaneira compreender que o caminho referido em Êxodo 33, verso 13, era Jesus. E como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele era o caminho, ele era o representante de Deus. Ele apontava para Deus, ele nos toma e nos leva para Deus. Você tem alguma outra ideia do que seja o caminho que Deus o Pai enviaria adiante de Moisés? Não estamos formulando aqui nenhum dogma, que isso fique bem claro para nós. Não somos o dono da verdade. Não temos a pretensão de ter a última palavra com relação a qualquer texto bíblico. Queremos apenas dizer para você: estude,
Pare de depender apenas da hermenêutica que outras pessoas passam para você. Vá você mesmo estudar, pesquisar, cavar fundo nas Sagradas Escrituras e buscar o Espírito de Deus para compreender. Estude com a sua orientação, mas estude por você mesmo e Deus com certeza vai te iluminar. E se Ele considerar que a compreensão que você precisa é indispensável para você, pode ter certeza, Ele te iluminará. Olha, eu quero convidar você a curtir e compartilhar este vídeo. E mais ainda, quero te convidar a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você.